Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, sorteado que fui para falar no grande expediente da tarde de hoje, na Câmara dos Deputados, fiquei imaginando sobre que tema dissecaria. São tantos assuntos relevantes que fica difícil escolher um. Poderia eu falar daqui sobre a Lava Jato, elogiar o belo trabalho realizado, fazer a média com a opinião pública, metendo o pau nos corruptos, já presos ou não. Poderia eu, nesse momento também, escolher para falar sobre a votação recente feita nesta casa, que tratou das 10 medidas de combate à corrupção. E, mais uma vez, pousar para a plateia, falando mal dos que votaram contra em algum dos itens ou em algum item das 10 medidas. Poderia ainda divagar sobre o que estamos fazendo nesta casa. Qual a nossa efetiva utilidade para a democracia brasileira? Qual a razão que levou um grupo de pessoas a invadir este plenário e a cobrar uma intervenção militar no país? Poderia, ademais, falar eu, neste momento, sobre a violência que assassina milhares de pessoas de todos os anos, ou, se quisesse, falar de outro tipo de violência, a violência no trânsito, que mata ou lesiona outras milhares de vítimas. Nesse caso, iria eu expor aqui o Brasil a uma posição vexatória no ranking mundial, tanto pela violência no trânsito, como pela violência contra as pessoas. Caberia com certeza ainda que eu, nesse momento, dissecasse sobre a saúde, tema tão caro ao povo brasileiro, principalmente a massa que depende do SUS. Um outro enorme rol de assuntos também poderia ser objeto deste discurso, como, por exemplo, meio ambiente, violência contra a mulher, racismo, preconceito, etc. Entretanto, senhor presidente, sem muita dificuldade, optei falar sobre educação. Não por ser um tema de agrado ao grande público, mas por ser um assunto que engloba todos os demais que citei anteriormente. A educação é um meio para enfrentar o problema do meio ambiente, enfrentar a violência, enfrentar a questão de saúde, enfim, a educação é o caminho. Começo por fazer algumas perguntas, às quais eu mesmo responderei, para mostrar que a educação é o início, meio e fim para o desenvolvimento de uma sociedade em todos os sentidos. Pergunto, por que o Japão, no ano passado, no ano inteiro, apenas 5 pessoas foram assassinadas por arma de fogo? No Japão, o ano passado, o ano todinho, apenas 5 pessoas foram assassinadas por arma de fogo. Por quê? Faço esta pergunta. Porque em inúmeras cidades ao redor do mundo, se caminha pelas ruas sem encontrar um único papel, garrafa, plástica ou qualquer outro objeto jogado na rua. Porque em muitos países de primeiríssimo mundo, ocupam posição de destaque entre os menos corruptos. Porque, enfim, nesses mesmos países, os rios, lagos e córregos estão livres de entulhos. A resposta, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é uma só: educação. Desde a antiguidade até os dias de hoje, pensadores, intelectuais, políticos, etc., indicam a educação como a verdadeira trilha a ser percorrida por uma nação que quer evoluir.
pega aquele discurso que está ali. A menina grampeou o negócio aqui errado. Está nessa pasta civil. Não, está aqui. Desculpa, está aqui. Compilamos a seguir algumas pérolas sobre a educação, alguns pensamentos sobre a educação, de autoria dos mais variados pensadores. Aristóteles, na Antiguidade, falou: onde quer que se descuide da educação, o Estado sofre um golpe nocivo. Karl Marx, pensador socialista marxista: a união entre trabalho, instrução intelectual, exercício físico e treino politécnico elevará a classe operária. Kant, grande pensador que a humanidade produziu: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Mandela, o líder do apartheid, para mim, uma das maiores personalidades do século XX. A única arma para melhorar o planeta é a educação, com ética. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Luther King, grande líder das causas da desigualdade nos Estados Unidos: a inteligência e o caráter é o objetivo da verdadeira educação. José Robson Gabriel da Cunha: um país que não investe na educação coloca uma barreira na sua evolução. Vamos ver, senhor presidente, diversos pensadores de diversas épocas, de diversos lados intelectuais ou ideológicos, têm a educação como um caminho importante. Ou seja, a educação é o caminho para a transformação de uma sociedade. A educação e a certeza da punição, aliados, também é um outro caminho para uma sociedade onde se respeita as leis. A certeza da punição também é um caminho importante. Com a melhoria da educação, com certeza em nosso país, teríamos menos problemas com violência, menos morte no trânsito, menos poluição no meio ambiente, menos corrupção, enfim, muitos dos índices que nos colocam no terceiro mundo seriam melhorados. No Brasil, apesar de a educação ser tema de todos os discursos, de todos os partidos e de todos os candidatos, na realidade, ainda estamos muito longe de atingir os patamares mínimos definidos como aceitáveis. Ou seja, a nossa prática não é condizente com a nossa teoria. Se fala, se discursa, se prega que a educação é o caminho, mas na prática ainda estamos muito distante de atingirmos os patamares civilizados nesse setor. Não vou aqui citar a nossa posição no ranking do PISA, que é uma pesquisa internacional de avaliação de alunos, nem na OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Diante dessas organizações, os nossos índices, que avaliam os índices de todo o mundo, a nossa colocação é vergonhosa, senhor presidente. Busquemos, pois, as causas para o nosso insucesso. Por que o Brasil continua patinando na área da educação? Eu concedo uma parte ao deputado Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, colega deputado Severino Ninho, que vem lá do querido Pernambuco, o estado que, com o seu trabalho, a sua revolução, conseguiu chegar em primeiro lugar no ranking da educação nacional hoje. Parabéns. E isso certamente não foi de um dia para o outro, nem de um governo para o outro, mas um longo processo. Por outro lado, deputado Ninho, queria dizer que eu sou lá da roça, sou lá do interior, trabalhei na agricultura até os 25 anos de idade, trabalhava na agricultura de dia e de noite para estudar tinha que caminhar 1,5 km, pegar uma condução, ir até na cidade.
e voltar na meia-noite para casa, e no outro dia, às 6 da manhã, a gente tinha que ir para a lavoura. Foi um grande aprendizado, foi uma grande escola, até porque nós que éramos do interior, misturado com a juventude da cidade. E a gente consegue perceber a diferença que é. E até hoje eu tenho algumas interrogações comigo, e quando falo com professores e professoras do interior, sempre vem de novo aquela mesma tecla que inclusive a nossa CONTAG, o nosso movimento sindical, o presidente há muito tempo fala de que nós temos uma única pedagogia para todas as escolas, do campo, da cidade, do bairro, da vila, é tudo igual. Nós que somos lá da roça, há muito tempo falamos em pedagogia da alternância, há muito tempo falamos de um currículo diferenciado, que valorize as coisas do seu habitat. Portanto, deputado Ninho, eu quero dizer parabéns ao senhor por trazer esse tema aqui também para a reflexão dessa casa, das questões da educação, juntando tudo isso. Acho que quando também aqui está em debate a medida provisória da reforma do ensino médio, carece de uma discussão maior, e concluo dizendo que na segunda-feira passada visitei 3 escolas no meu município, escolas de ensino médio da cidade, perguntando aos diretores, supervisores e os próprios professores qual é a opinião deles. Eles dizem, mas nós até agora não sabemos nem o que está escrito nessa medida provisória. Ou seja, os atores principais do processo até o momento não foram ouvidos, e talvez tenham que ser ouvidos e também trazidos para cá para que possam expressar a sua opinião, para que esse tema da educação possa efetivamente melhorar a vida dos alunos, dos jovens, adolescentes, enfim, de tantos quantos estão na sua atividade profissional também ligados à educação. Parabéns, deputado Ninho. Obrigado, deputado Heitor, por suas palavras. E quero dizer que em Pernambuco, com o governador Eduardo Campos, de saudosa memória, o Estado conseguiu realmente evoluir, saindo da 21ª colocação, se não me engano, para a primeira colocação no ranking das escolas públicas no país. É que o governador Eduardo Campos implantou em 7 anos, com sua equipe, cerca de 300 escolas de ensino integral e semi-integral. Pernambuco hoje tem mais escola em tempo integral e semi-integral que todo o sudeste do país junto. E isso realmente fez a diferença na educação pública estadual de Pernambuco. Mas continuando, senhor presidente, quais são as causas do nosso sucesso? A nosso ver, o motivo para índices tão ruins não está na falta de recursos. Eu não sou especialista no assunto, mas me atrevo a entrar por esse caminho. Pois os recursos estão assegurados pela Constituição, que obriga a União, Estados e municípios a investir um percentual mínimo na educação. E esse percentual no Brasil não se pode dizer que é baixo. Os municípios, por exemplo, têm que investir no mínimo 25% na educação. Além dos recursos previstos na Carta Magna, recentemente o Congresso Nacional, esta casa foi muito importante desse trabalho, aprovou o PNE, a Lei 13.005, que assegura à educação um percentual mínimo de 10% do PIB, a ser atingido até 2024. Ou seja, ano a ano, até 2024, o percentual do PIB para a educação vai chegar a 10%. Rezemos só que o país cresça e que os recursos da educação cresçam, porque se o PIB cai, a educação não vai ter esse ganho que nós lutamos tanto no PNE para atingir. É o que diz a meta 20 do PNE, abaixo transcrita. Meta 20, ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, no 5º ano de vigência desta lei, ou seja, até 2018, 7%. E, no mínimo, 10% do PIB até o final do decênio. Se o país crescer, se for bem aplicado, vamos ter dinheiro para investir na educação. Outra verba que o Congresso Nacional trouxe para a educação, e a deputada Érica Cocai, que aqui está, os deputados que aqui estão, sabem muito bem disso, foi muito debatido, é o dinheiro do royalty para o petróleo, 75% para a educação, que a presidente Dilma mandou para esta casa aprovou e hoje é lei. Ou seja, em Pernambuco é 100%, uma outra
atitude corajosa de Eduardo. Ele, antes do Congresso Nacional aprovar 100%, 75% para a educação, dinheiro do royalties, do petróleo, do pré-sal, ele já havia fixado em 100% lá em Pernambuco. Pelo que vemos, os recursos estão assegurados. Além disso, temos um plano decenal da educação, mas os resultados não têm melhorado a contento. Ou seja, o que é que falta? É bem verdade que o atual PNE e a lei do petróleo são recentes, mas mesmo antes deles, a Constituição e o Fundeb já asseguravam importantes recursos para a educação. Em sendo assim, cremos que a nossa deficiência esteja mais no âmbito da gestão, aqui incluída a vontade política. Não é só a gestão da direção da escola, é o prefeito, é o governador, é o secretário, é o corpo técnico, é todo mundo envolvido na gestão. Para mim, aqui está a deficiência, ou uma das deficiências, para este marasmo, este passo tão lento que estamos dando para melhorar os nossos níveis educacionais. E é com ênfase na gestão, senhor presidente, que eu concluo meu discurso citando o PL 7.420, de 2006, que trata da gestão. Mas antes de falar desse PL, que está tramitando em uma comissão especial, eu ouço a deputada Érica Cocai, que me pede uma parte. Senhor presidente, deputado Ninho, primeiro eu venho dizer da minha alegria de tê-lo como meu colega nesta casa, nesta legislatura. Já tive a oportunidade de tê-lo na legislatura anterior, quando discutimos e fizemos várias ações de forma conjunta em defesa dos direitos da pessoa humana. E tenho a Vossa Excelência como uma pessoa que honra o Estado de Pernambuco e honra este Parlamento. Então, eu começo minha fala agradecendo ao povo de Pernambuco a oportunidade de tê-lo com esta qualidade de mandato e com essa centralidade nas questões que são fundamentais para o país, nesta casa, ofertando, portanto, o povo de Pernambuco o mandato da qualidade, mandato de Vossa Excelência para todo o Brasil. E dizer da pertinência, da clareza, da lucidez de Vossa Excelência ao escolher um tema que é absolutamente fundamental e estruturante, porque uma educação de qualidade, ela assegura uma saúde de qualidade, ela assegura uma política de geração de emprego de qualidade, enfim, ela é estruturante, talvez seja a política mais generosa. E a política pública que está em todos os cantos do nosso Brasil e que lida e faz um diálogo de seres humanos inteiros, educadores e educadoras e pessoas, estudantes que também são educadores, porque o exercício da educação é um exercício compartilhado e é uma troca de saberes, portanto, os estudantes não são seres vazios, apenas a engolirem um conteúdo. Por isso, a reforma do ensino médio, que aparta o ser que trabalha do ser que pensa e coloca com caráter optativo, que em verdade vai significar a impossibilidade no interior deste país do ensino da sociologia, o ensino da filosofia, das artes, que são, em verdade, aqueles que abordam o conjunto de inteligências que o ser humano tem, porque temos muitas inteligências, a cognitiva, a corpórea, a sensitiva, enfim, inúmeras inteligências. E penso que ali vai ter ser humano que vai só apertar parafuso e ser humano que vai pensar na sociedade. Esta proposta de ensino médio, ela me lembra um outdoor que está na cidade que diz, não pense. E bem pequeno tem em crise, mas tem não pense, trabalhe, não pense, trabalhe. E nós queremos uma sociedade que todos pensem e possam ser sujeitos dela mesma. E, por fim, dizer que esta educação, que considera o saber do outro e que se transforma no exercício democrático, assegurando a boniteza da vida, como diz Paulo Freire, ela está ameaçada. Está ameaçada por projetos como Escola Sem Partido, que é um projeto que diz respeito aos estudantes, porque acham que estudantes são todos seres manipuláveis, que não têm sua própria inteligência, sua própria vivência, enfim, está ameaçada essa concepção de educação pela Escola Sem Partido, pela reforma do ensino médio e pela PEC hoje 55 no Senado, que vai restringir
todo o orçamento para a área de saúde. Eu entendo o seu discurso de que a gestão, os recursos só não bastam, é preciso ter gestão, mas sem recursos é difícil que você possa ter as condições necessárias para o desenvolvimento da educação. E, por fim, dizer, não a PEC 55 apenas, que congela os gastos com a educação, e se ela tivesse sido implementada em 2003, nós teríamos perdido mais de 1/3 dos recursos aplicados neste período. Mas a própria venda do pré-sal criminosa, que foi feita por esta casa, que tira a Petrobras de operadora indispensável do pré-sal e entrega de bandejas para as empresas internacionais. Tanto o pré-sal quanto a PEC, a venda do pré-sal e a PEC 55, assim como a reforma do ensino médio e a escola sem partido, esses ameaçam a educação. Mas encerro dizendo: a boniteza da vida a gente vê na qualidade de um mandato como de Vossa Excelência, pautado na ética, na representação do povo e focado na essencialidade da educação para a libertação do ser humano. E me calo, estimulada pelo seu discurso, me calo e dou voz a Paulo Freire quando diz: se é fato que com a educação não resolve tudo, sem educação nós não resolvemos nada. Tem razão Paulo Freire e tem razão Vossa Excelência. Obrigado, deputada Érica Cocai, pelas palavras elogiosas a mim dirigidas. E eu retribuo a Vossa Excelência, que conheço o trabalho de Vossa Excelência, a seriedade com que Vossa Excelência desempenha o seu mandato. E o Distrito Federal também está de parabéns ao mandá-la para esta casa defender as causas tão nobres que Vossa Excelência defende. Eu também votei contra a questão do pré-sal. Não votei a favor de que a Petrobras não fosse exclusiva na exploração do pré-sal. E quanto à PEC 241, eu não estava aqui na casa, mas não sou favorável ao seu conteúdo, porque entendo que educação e saúde deveriam ficar de fora desse controle de gastos públicos. Então, senhor presidente, encerrando, este PL 7.420, ele trata da qualidade da educação e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção. Ou seja, é um projeto de lei que está na comissão especial, criada para analisá-lo, e este PL é de 2006, já está pronto para ser votado, mas depende de um entendimento junto ao MEC, já que há um governo novo que assumiu meses atrás, e que esse PL precisa de uns ajustes para ser votado. Então, espero que o MEC faça o mais rápido possível os estudos necessários, os ajustes que entende necessários, para que este PL seja votado aqui por esta casa e pelo Senado, e que se transforme em lei, para que tenhamos, além dos recursos, tenhamos uma lei orgânica da qualidade e responsabilidade dos gestores públicos. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento os pernambucanos que me assistem, especialmente do Litoral Norte, do Grande Recife, e dizer, para finalizar, que a educação realmente é o caminho. Não adianta se investir em áreas que não possam contribuir para o desenvolvimento de uma nação. Não se pode olvidar os reclamos dos índices educacionais que o Brasil enfrenta. Não se pode esquecer dos milhares que estão ainda fora das salas de aula. É preciso avançar cada vez mais neste patamar, nesta área, aliás, para que o nosso país saia dos índices atuais para índices compatíveis com o mundo desenvolvido. Aí está a Coreia do Sul, foi vítima de uma guerra. Aí está o Japão, destruído por bombas atômicas, e que conseguiram, com a educação, alavancarem os seus desenvolvimentos, tornando-se potências tigres asiáticos, como é a Coreia do Sul, e potência, como é o Japão. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eram essas palavras que eu tinha a dizer na tarde de hoje. Vossa Excelência,
Eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento sobre a educação, a posição